Você já se perguntou se Deus realmente te ama? Não como teoria, mas quando tudo em você grita o contrário, quando a oração volta em silêncio, quando o jejum não traz paz, quando a fé parece fraca demais. E aí vem a pergunta que assusta: será que ele ainda me vê? Você já orou e pareceu que Deus não respondeu? Já se entregou por completo em oração e mesmo assim nada mudou? Sabe? Tem dias em que a alma sente fome, mas não é fome de comida. É uma fome que nem jejum resolve se o coração estiver longe. E quando o céu fica em silêncio, o que mais dói não é o silêncio em si, é o medo de não estar sendo amado. A palavra diz em Efésios 3, 18 a 19, que o amor de Cristo é tão profundo, tão alto, tão largo, que excede todo entendimento. Mas como entender um amor que parece calado? É aqui que muitos desistem, mas é aqui também que poucos permanecem e descobrem o que só a dor revela. Deus nunca parou de te amar. Talvez você esteja confundindo ausência com silêncio. Deus nunca prometeu falar todos os dias, mas Ele prometeu estar presente, todos os dias. Lembra do que está escrito em Salmos 46, versículo 1? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que mesmo quando tudo em você está caindo, mesmo quando você não entende, Ele continua ali. E sabe por quê? Porque o amor dele não depende do que você sente. Depende apenas do que ele já decidiu. Te amar até o fim. Ei, talvez você tenha aprendido a orar certo, a fazer jejum, a ler a Bíblia, mas mesmo assim está cansado, como se estivesse fazendo tudo por obrigação. Mas Jesus não morreu numa cruz para você viver uma fé automática. Ele morreu por amor. E quer que você viva por amor. Em 1 João 4,16 diz: nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Você tem confiado nesse amor? Ou só conhece ele como uma ideia? Eu tô aprendendo que amor não se mede pelo barulho, mas pela permanência. Você já se sentiu indigno do amor de Deus? Tipo, depois de pecar pela milésima vez, depois de prometer que nunca mais ia cair, mas caiu de novo. Depois de olhar no espelho e sentir vergonha da pessoa que você tem sido. Talvez você esteja achando que Deus só te ama quando você acerta. Mas se fosse assim, qual seria o sentido da graça? Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Ele já te amava antes de você fazer qualquer coisa certa. Você não precisa conquistar o amor de Deus, porque Ele nunca foi algo que você perdeu. Você só precisa se permitir ser amado. Mesmo nos dias em que você não se ama, Deus não te ama porque você é constante. Ele te ama porque Ele é. Em Lamentações 3:22 a 23 está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Sabe o que isso significa? Que mesmo quando você acorda se sentindo um erro, o amor dele já decidiu te alcançar de novo. Você não acha estranho isso? A gente vacila, se afasta, fica dias sem orar. E mesmo assim, Deus continua nos perseguindo com amor. Isso não é normal, não é humano, é sobrenatural. E é exatamente por isso que muda tudo. O amor de Deus não faz sentido, mas é isso que o torna tão verdadeiro. Você já pensou que talvez o amor de Deus também doa? Não porque Ele quer te ferir, mas porque Ele quer te curar. A verdade é que a gente nem sempre está pronto para ouvir isso. Mas o mesmo Deus que te ama profundamente também vai te confrontar profundamente. Hebreus 12:6 diz: o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Se você está sendo confrontado, se tem sentido o peso de decisões erradas, não corra de Deus, corre para Ele. Tem gente que confunde correção com rejeição, mas Deus não te corrige porque desistiu de você. Ele te corrige porque ainda acredita em quem você pode se tornar. Sabe quando um pai chama a atenção do filho porque quer o melhor para ele? É isso. Você é filho, e ele nunca deixou de te tratar como tal. Provérbios 3:12 confirma: o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E se você tem ouvido esse chamado dentro do peito, essa inquietação que te faz querer voltar, não ignore! É o amor dele te puxando de volta para casa. Olha só, Deus não quer apenas te consolar, Ele quer te transformar. Ele não morreu só para te dar colo nos dias difíceis. Ele morreu para te dar uma nova identidade. 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo, cara, tudo. Você não precisa mais viver como se fosse um peso, um erro ambulante. Você é amado, corrigido e reconstruído. Esse é o pacote do amor real.
Sabe o que mais me incomoda no amor de Deus? É que Ele me ama, mesmo quando eu não mereço, mesmo quando eu não retribuo, mesmo quando eu ignoro. Isso constrange. 2 Coríntios 5,14 diz: o amor de Cristo nos constrange. Porque quando você entende o que Ele fez por você, não dá mais para viver como se fosse pouco. Você não consegue mais fingir que não sabe. Não dá para olhar para a cruz e continuar vivendo uma fé morna. Não dá para ser espectador de um amor que morreu por você. E a grande verdade é essa: Deus não está esperando perfeição. Ele está esperando uma resposta. Ele foi até o fim e agora pergunta se você está disposto a ir até o fim também. Deus não quer só visitas ocasionais no seu coração. Ele quer morada, não um momento com Deus, mas uma vida com Ele. Romanos 12, versículo 1, fala sobre apresentar nossos corpos como sacrifício vivo. É sobre entrega, sobre colocar tudo no altar. Não só o que você sabe entregar, mas até aquilo que você não quer soltar. Ele está dizendo: me dá sua culpa, me dá seus medos, me dá seus fracassos, e eu te dou uma nova história. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. Deus não está esperando o seu desempenho. Está esperando a sua entrega. Entrega mesmo. Real e profunda. E sabe o mais louco? Mesmo se você ainda estiver quebrado, Ele ainda quer você. Ele não precisa de você inteiro para começar. Ele só precisa que você venha. Hoje pode ser esse dia. O dia em que você para de correr e começa a permanecer. Sabe, chega uma hora em que você percebe que não dá mais para viver de altos e baixos com Deus. Não dá mais para ser visita num lugar que deveria ser lar. Não dá mais para orar só quando tudo aperta e esquecer quando tudo vai bem. Deus te amou quando você não entendia. Te amou quando você ainda estava longe. Te amou quando tudo em você dizia não. E agora, Ele só quer saber se você vai ficar. João 15:9 diz: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecer é o que transforma tudo. É quando você decide amar mesmo sem sentir, orar mesmo sem ouvir, buscar mesmo sem entender. Porque o amor de Deus não se prova nas emoções, se prova na permanência. Sabe aquele momento em que tudo em você quer desistir, mas mesmo assim você fica? Isso é amar de volta. Talvez ninguém tenha ficado por você. Talvez você tenha sido abandonado, traído, esquecido. Mas Deus nunca saiu, nunca trocou você. Nunca parou de acreditar em quem você ainda vai se tornar. Ele só quer que você permaneça, um passo por vez, um dia de cada vez. Porque é na permanência que o amor cria raízes. E quando cria raízes, nada pode arrancar. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma esse amor te alcançou. Não importa onde você esteja, não importa o que você fez, não importa quantas vezes você caiu, o amor de Deus ainda está te chamando. Hoje, agora. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja pronto para responder. Você não precisa ter palavras bonitas, só precisa ter verdade. Fala com Deus como você é, com o que você tem, com tudo o que você sente ou não sente. Ele entende até o que você não sabe explicar. E Ele continua aí esperando. Pode ser só uma frase, ou só um silêncio cheio de lágrimas. Mas se for sincero, isso já é o começo. Fala para Ele: eu quero voltar, me ensina a ficar. Eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. O amor de Deus é mais do que você imagina, mais profundo que seu passado, mais forte que sua dor, mais real que qualquer dúvida. Agora, só falta você decidir permanecer. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilha com alguém que também precisa ouvir. E lembra, Deus não desiste de você. Nunca!